subterrâneo de Praga. Aqui estamos a uns 7 metros ou 20 pés abaixo do nível atual da rua. Quer dizer que eu tô pisando naquela que era uma antiga e original rua de Praga. Uma rua da velha Praga e uma rua nova de Praga acima da nossa cabeça. E esse espaço aqui é uma janela? Originalmente era uma janela. E podemos imaginar que foi preenchida depois. Ah, entendi. Quando não havia necessidade de uma janela neste nível, quando o nível da rua foi elevado. Todo o complexo sob a prefeitura tem 12 metros de largura e 18 metros de comprimento. Mas não para por aí. Existem salas espalhadas por 10 quadras. Vamos até a próxima casa. Sei. Então esta aqui era uma outra casa que passava por esta parede e criava toda uma outra... Isso mesmo. Extensão da prefeitura. Quando os líderes da resistência precisavam de um local secreto para planejar seus ataques contra os nazistas, este era o lugar perfeito. Mas como as lealdades em Praga estavam divididas, aqueles que estavam do lado dos nazistas também saberiam sobre este submundo. Havia um jogo constante de gato e rato. Mas este complexo é só uma fração da cidade enterrada. Grande parte está bloqueada ou lacrada, mas além destas paredes, existe outra cidade inteira, enterrada por uma mais moderna. Olha só como serpenteia aqui, é como uma catacumba de corredores. Isto aqui continua serpenteando indefinidamente mesmo. E podemos ver que a idade do local é visível pelas pedras onde passamos. Este labirinto era um lugar seguro para a resistência se reunir, longe do olhar vigilante dos nazistas acima deles. Este foi o quartel-general de um levante no final da Segunda Guerra Mundial. Era onde faziam as reuniões do órgão oficial, que era um tipo de conselho, entendeu? Entendi. Então, antes disso, havia células secretas por toda a cidade, e então elas se refugiavam aqui nos últimos dias, nessas salas subterrâneas. À medida que bombas aliadas caíam e tanques nazistas invadiam a cidade, células adormecidas da resistência se encontravam aqui e conspiravam táticas contra os invasores. E deu certo. Em maio de 1945, 35 mil homens e mulheres tchecoslovacos lutaram durante 3 dias contra 40 mil soldados fortemente armados. Após a batalha, o Exército Vermelho invadiu Praga. Os nazistas foram derrotados, Praga foi libertada, e estas salas foram o sistema nervoso de tudo. E aqui dentro, além de você ter uma ideia de como este lugar foi construído, também tem um grande senso histórico. Sim, todo mundo diz que dá pra sentir isso aqui. A seguir, os instrumentos de tortura escondidos sob o castelo de Praga. Se visse isso, Sim. eu cederia na hora. E mais tarde, o plano de Hitler para liberar o Armagedon. O bom rei Venceslau, personagem de uma canção de Natal, foi uma figura histórica real. No século X, ele foi o Duque da Boêmia, conhecido por suas boas ações. Hoje ele está enterrado no Castelo de Praga. Os 7 anos de domínio nazista deixaram uma cicatriz no coração e na mente do povo de Praga. E a tortura era uma das armas mais eficazes dos nazistas. Eles eram conhecidos por infligir o interrogatório intensificado nos dissidentes, usando técnicas brutais, como banhos gelados e posições estressantes. Mas em Praga, essa punição já era usada muito antes dos nazistas. Foram séculos de imperadores, batalhas, incêndios e enchentes. E o castelo de Praga testemunhou tudo. Aquele castelo medieval está entre os maiores do mundo, o que significa que está sobre um monte de segredos enterrados. Se aquelas paredes pudessem falar, contariam as histórias apavorantes de reis e das confissões de seus prisioneiros torturados. A tortura já existia muito antes de Hitler tomar a cidade. E existe uma sala sob o castelo de Praga onde prisioneiros medievais aguardavam um destino impensável. Uma câmara secreta de tortura e morte. František Kadlec, um historiador do castelo, ia me levar lá embaixo. Olá, muito prazer.
O Castelo de Praga não tem só uma parte oficial, mas também tem esta parte que está ligada à criminalidade no castelo, porque a partir do século XV esta parte era uma prisão. O calabouço. É, o calabouço. Entendi. É uma entrada pro calabouço. Isso. E apertado, hein? Nós estamos em um calabouço do Castelo de Praga. Sob a maior fortaleza medieval do mundo, homens e mulheres suportaram torturas hediondas. Mas eles não eram prisioneiros comuns. Estas celas eram reservadas para os ricos e no século XVI eles eram os mais influentes e perigosos inimigos da coroa. A tortura era a ferramenta mais poderosa do arsenal da monarquia e na Praga medieval havia muitos jeitos de fazê-los falar. Mas um deles prevaleceu. Chamava-se o violino. O corpo do prisioneiro era... Esticado. Esticado, sim. Esticado como a corda de um violino. Quer dizer, então, que o nome violino era usado para isso? Era o nome deste instrumento de tortura. Como o temido esticador, o dispositivo foi feito para esticar membros humanos como as cordas de um violino, até partirem. Deviam existir livros sobre tortura. Especialistas em tortura. Isso mesmo. A tortura é uma prática que existe desde a época romana. E no século XIV, quando Praga se tornou a capital do Império Romano, a tradição foi mantida. De fato, o testemunho de um escravo só era aceito na corte se fosse extraído por tortura. Era considerado uma maneira legítima de obter uma confissão, nomes de cúmplices em assassinatos e roubos, ou a ameaça mais perigosa para uma monarquia, a rebelião. Olha, se eu visse isso... Sim. Eu cederia na hora, sem pensar. E o que isso aqui faz? Os dedos ou as pernas eram colocadas nesta prensa. Então isso aqui era girado? E no último momento, essas pessoas começavam a... Falar. A falar. Isso. Era como um torno. As pernas ou braços dos prisioneiros eram travadas nesse dispositivo. Seus membros eram esmagados até a dor se tornar insuportável. E esses instrumentos? Como isso aqui era usado, hein? Bem, isto era usado quando o prisioneiro era conduzido ao tribunal. Era colocado em volta da cintura. Era colocado na cintura deles? É. Parecem dentes de pitbull, ou quase. Entendi. Nossa, essas coisas são muito cruéis, né? As técnicas eram cruéis, mas de acordo com a brutalidade da época. E na Idade Média, a Europa era um lugar perigoso. A tortura ajudava o Império a manter o controle e, quando obtinham as informações das vítimas, eram mortos assim mesmo. Então isto é uma cela de prisão... É isso mesmo. Separada do que está em cima. Entendi. Exato. Os inimigos do Estado esperavam nessas salas por até 10 anos. E para alguns, a espera era a pior tortura de todas. E aqui neste espaço havia muitas pessoas? Sim. Isto aqui era muito... Veja, tem 1, 2, 3. Tem 3 aqui. E esta, na parte inferior do calabouço, era para os piores deles. Nos idos de 1500, este calabouço era bem diferente. Originalmente, as celas eram fechadas com pranchas de madeira, deixando os prisioneiros com pouquíssimo espaço para se mover. Estas eram celas, estes recuos nas paredes, entendi. Então, o prisioneiro era mantido aqui dentro. Sim, era um espaço bem pequeno mesmo. No centro da sala havia um buraco de 6 metros de profundidade, criado especificamente como uma cela solitária. Era para os piores prisioneiros. Geralmente, a tortura era realizada por militares, serventes leais à coroa. Eles eram considerados especialistas e costumavam viajar entre um calabouço e outro para fazer o impensável.
E quando entravam nestas salas, os prisioneiros, muitos falsamente acusados, sabiam que poderia ser o seu último dia de vida. Então essa foi uma época brutal nesse castelo. Foi, e sim. eles precisavam tratar as pessoas assim, eu desconfio. Sim, eu diria que esta é a outra face do castelo. Em um lado fica a residência do rei e da nobreza. E do outro lado, prisioneiros desesperados sofrendo. E esse era provavelmente o lado mais obscuro do Castelo de Praga. Hoje, a República Tcheca deixou sua história medieval para trás. Mas sob o maior castelo medieval da Europa, um castelo de onde o presidente ainda governa, fica um dos calabouços mais brutais. A seguir, quando o sonho de Hitler morreu, seu plano B era o apocalipse. A pedreira Richard era uma fábrica de armas nazista conhecida e possivelmente o esconderijo de um lendário tesouro de ouro nazista. Mas outra pedreira nas proximidades pode ter um segredo ainda mais obscuro e mortífero. No início de 1945, grande parte da Europa estava destruída, pois várias ondas de ataques aliados forçaram a rendição da Alemanha. Hitler estava desesperado, mas corriam boatos de que ele tinha um triunfo, uma máquina do juízo final, com o poder de destruir toda a Europa e possivelmente o mundo. Dizem que ele havia escondido essa máquina definitiva perto de Praga, na periferia da cidade, em uma pedreira subterrânea conhecida como América. A 27 quilômetros de Praga existem duas pedreiras de calcário chamadas América. Acredite se quiser, mas receberam esse nome porque são parecidas com canyons naturais encontrados no oeste americano. O calcário extraído daqui ajudou a construir Praga. Mas quando os nazistas tomaram a cidade, as pedreiras ajudaram a alimentar a sua máquina de guerra. Hoje, algumas minas ainda estão ativas, mas esta aqui tem acesso proibido e traços de seu passado brutal ainda estão vivos. E talvez, escondidas nas profundezas, existam evidências do plano de Hitler liberar o Armagedon. Eles chamam este lugar de América. Fica bem no meio da República Tcheca. É um sistema de pedreiras que corre por toda esta região bem embaixo dos meus pés. Ela era usada pelos nazistas e também pelos comunistas. E este cara vai me mostrar como. Lucas Potts é mineiro e trabalha na Pedreira América. Oi, Dom. Como está? Tudo bem, é um prazer. Legal. Vou levá-lo agora à Pedreira dos Prisioneiros. Pedreira dos Prisioneiros. É assim que se chama. Tá legal. Vem comigo. Tudo bem. Hoje essas minas são mortíferas. Até 3 pessoas morrem aqui todo ano, esmagadas por desmoronamentos ou mortas quando caem na pedreira. Mas explorar esta mina é a única maneira de encontrar o último segredo de Hitler. Pra sua cabeça. Obrigado. É perigoso aqui. Claro. Este túnel leva à Pequena América. Continuamos nos aprofundando cada vez mais na montanha. A que profundidade estamos agora? Agora estamos a 60 metros. Nossa. Então, a 180 pés de profundidade e a 300 metros da entrada. E isto era um túnel usado por Hitler. Como outras pedreiras, a América foi adaptada para ser uma fábrica de armas. Mas existem relatos de que uma arma muito mais sinistra estava sendo projetada pelos engenheiros de Hitler. A única maneira de chegar à pedreira era através deste túnel de 600 metros, que vai até o interior da montanha e sai em um enorme buraco feito pelo homem. Isso aqui é uma surpresa e tanto, né? Esta é a pedreira. É uma pedreira antiga. E ela tem um lago. É, e ele tá cheio de água. Uhum. Ah, tá. E sair daquele túnel escuro e ver isso aqui é espetacular. Agora é uma bela vista, mas 60 anos atrás, quando nazistas transformaram esta pedreira em uma fábrica de armas, os túneis seriam bem diferentes.
As primeiras pedreiras começaram a ser escavadas nesta região nos idos de 1500. E graças às enormes jazidas encontradas aqui, mais pedreiras foram sendo exploradas. Com o passar do tempo, a região chamada América ficou repleta de cavernas, túneis e canyons, todos feitos pelo homem. Mas quando os nazistas vieram, encontraram um uso muito mais destrutivo para o calcário de América. Calcário é bom para fazer ferro. Sei. Para os nazistas, era importante fazer ferro de qualidade para a fabricação de armas. Então, para produzir armas, eles vinham aqui para extrair calcário para a fabricação de ferro. Então, eles exploraram esta mina que era essencial para o esforço de guerra. Em 1939, a Alemanha nazista começou a produzir 9.000 tanques Panther. Cada tanque pesava 45 toneladas e meia, a maior parte de ferro e aço. Nas pedreiras América, escravos extraíam o precioso suprimento de calcário, que era pulverizado e usado no processo que transformava minério de ferro em ferro e aço maciço. Então, enquanto os aliados bombardeavam o local, havia prisioneiros trabalhando até a morte, 30 metros sob a superfície. Mas enquanto a guerra avançava e a Alemanha começava a sofrer derrotas, os nazistas podem ter fabricado um dispositivo ainda mais perturbador nestas cavernas. Uma máquina do juízo final. Hitler queria encontrar um esconderijo onde essa arma especial, se aquela existiu, pudesse ser guardada em segredo. Aqui, os soldados de Hitler esconderam algum tipo de grande arma, mas Ninguém sabe ao certo. sabe se é verdade ou lenda. Sei, mas o boato deve ter começado em algum lugar. Então, o que era essa máquina do juízo final? O que as pessoas imaginam que seja? Talvez uma bomba A, talvez alguma outra bomba, mas hoje não sabemos que tipo de dispositivo era. Alguns diziam que o objetivo da máquina do juízo final de Hitler não era a vitória, mas a aniquilação total. A história diz que um dispositivo secreto dispararia uma ogiva nuclear no centro da Terra, de uma mina profunda, como a América. Alguns cientistas acreditam que o núcleo da Terra é composto primariamente de urânio, o mesmo material encontrado na bomba atômica. Os cientistas de Hitler acreditavam que a sua arma do juízo final poderia chegar até o centro da Terra e incendiar o seu núcleo volátil. Se ele não vencesse a guerra, Hitler destruiria o planeta inteiro. Se Hitler tinha uma máquina do juízo final, esta seria a área mais lógica para guardá-la, nestas cavernas. Ficava em um baluarte da Europa e ficava entre muitas fábricas de produção de armas. Então, aqui, bem no meio da Europa, pode ter havido uma máquina do juízo final. E talvez, quem sabe... Talvez estivesse aqui. Talvez bem aqui. Alguns dizem que a arma pode ter sido tirada através dos túneis no final da guerra, mas outros acham que ainda está aqui, escondida em algum lugar da pedreira. O segredo da arma lendária pode ter morrido junto com os nazistas. As minas de América continuam a desmoronar, fechando túneis e cavernas, lacrando o seu passado escuro e talvez o último segredo de Hitler, através de uma parede de entulho. Mas esta é apenas uma parte do submundo de Praga. Entre pedreiras usadas como fábricas de armas nazistas, um esconderijo para a máquina do juízo final de Hitler e até uma cidade subterrânea do século XIII, usada pelos combatentes da resistência, que acabaria derrubando o regime nazista. Desde a queda da Cortina de Ferro, o submundo de Praga continua sendo explorado e mais de seus segredos sinistros revelados.